Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou o Flávio Fernandes e esse é um vídeo do nosso canal Mundo Grooming. Bom, o que eu quero com esse vídeo? Muitas pessoas têm me pedido ajuda com a crescente do nosso mercado. Muitas pessoas estão começando a fazer palestras e às vezes tem dificuldade na hora de organizar, de montar, ou ainda tem um pouco de dificuldade, medo de falar diante das pessoas. O vídeo de hoje ele tem como intuito ajudar um pouquinho nessa concepção. Eu farei uma série com outros vídeos, esse é só o primeiro, com uma introdução rápida, algo bem legal para as pessoas começarem a estruturar uma palestra. Bom, o começo, né? As pessoas perguntam assim, a construção de uma apresentação começa com um roteiro, certo ou errado? Muitos de vocês vão dizer certo, e está errado. A construção de uma apresentação ela começa pelo estudo da audiência. Quem se apresenta sabe que captar a atenção das pessoas hoje, a audiência das pessoas é muito desafiador. Porque nós competimos com Facebook, WhatsApp, Instagram, os joguinhos, né? Então imagina você numa palestra, você tá ali todo engajado, louco para fazer algo muito legal e a pessoa tá no WhatsApp, tá no Candy Crush, tá no algum outro jogo muito legal, e aí é muito difícil você tentar competir com isso. Então você tem que começar sabendo para quem você vai palestrar. Então, saber o objetivo da apresentação é analisar a fundo qual é a ação que você pretende que a audiência tenha ao final, certo? Então, a gente pode começar traçando, é muito legal que você faça um briefing daquilo que você vai ter, né? Eu vou me apresentar para um distribuidor tal. Então, primeiro, comece sabendo qual a idade das pessoas que estarão ali, o cargo das pessoas, sexo e a formalidade. Por exemplo, você não pode chegar falando um monte de gírias quando você tem algo muito formal. Então você tem que saber equilibrar tudo isso, né? Saber como você vai se comportar, saber como você vai agir em relação ao público que você está palestrando. Eu já vi erros muito graves assim de pessoas não se prepararem para essa palestra e, por exemplo, vai para uma determinada distribuidora e aí o cara distribui e pensa somente e a pessoa está pensando somente no produto que ela representa, na marca que ela representa, quando representa alguma marca. Ou, às vezes, não representa marca nenhuma, não está ligado em nada disso, foi lá só para fazer uma palestra. E aí o distribuidor distribui um certo produto e a pessoa começa a fazer uma propaganda, começa a falar demais de uma outra marca que é concorrente direto. E isso acaba chocando interesses. Então é legal que você se prepare, você faça um briefing, né? Então sabendo quem são as pessoas, qual é o seu distribuidor, o que ele distribui, quais são as marcas, quais são os produtos, que aí você começa a ter um engajamento maior da sua palestra, né? Continuando, você nunca deve subestimar a inteligência da sua audiência. Então, tomar cuidado com coisas muito óbvias, né? Flávio, então eu não posso falar daquilo que é o arroz com feijão? Sim, você pode, mas tomar cuidado para aquilo não fique o ponto alto da sua palestra, o arroz com feijão, ou você foque demais nisso. Você pode dar uma pincelada sobre o arroz com feijão, né? E mostrando algumas características sobre isso, que é uma coisa mais comum, e aí direcionando para aquilo que realmente vai fazer com que as pessoas se engajem na sua palestra, né? É importante que você deixe muito claro, assim, que você comece a mostrar para a sua audiência, né, o que ele ganha com a sua apresentação. Eu já vi muitas vezes as pessoas falando muito de si mesma, né, e a audiência muitas vezes não está interessada no que você faz, e sim em como você pode ajudá-la. Então, ficar falando o que e o porquê você faz é uma situação, mas não é muito legal. O ideal é que você concilie isso para aquilo que vai beneficiar os seus ouvintes.
E aí as pessoas começam a ter um pouco mais de engajamento e começam a se identificar com você. Quando a gente fala muito de si próprio, muitas vezes a gente cria uma barreira entre você e as pessoas acabam ficando um pouco com medo de se aproximar, porque se sentem inseguras em relação ao conhecimento, né? Ou podem achar que você é um pouco demais, um pouco over do que eles pretendiam, assistir, tá? Em quanto tempo você fará a sua apresentação? Você separa mentalmente quanto você leva para cada assunto e quanto tempo você precisará para apresentar tudo. Existe aquela coisa, né, de cada slide equivale a 1 minuto. Isso é uma lenda, porque você pode ter um slide com uma foto e ficar falando sobre aquilo durante 10, 15 minutos, e você pode ter um slide gigantesco e muitas vezes passar ele rápido e não ter ser uma coisa que seja mais óbvia, mais rápida. Então é ideal que você entenda isso e não se atente, você consiga dividir, que você consiga separar e ir treinando a sua palestra, tá? Uma outra coisa que você tem que lembrar que o material apresentado pode ser mais apelativo visualmente e dispensar texto. Você não precisa, normalmente, dependendo do que você for preparar, ele pode ter mais ações de vídeo, mais fotos e menos textos, tá? Ou dependendo da mensagem que você queira passar, e aí você tem, dependendo do tipo de palestra também, né, se ela é mais como aula, se ela é mais uma palestra mesmo, e aí você vai dividindo isso e vai colocando de formas que não fique tão cansativo também. Outra coisa que a gente precisa se preparar muito é quem eu posso encontrar pela frente. A gente que já tem alguns anos de palestra, a gente sabe que existem figuras chaves ali, que o cara vai para a tua palestra, a pessoa vai para a tua palestra sempre para querer tentar aparecer mais do que o palestrante, né? E aí ele sempre te coloca, tenta te deixar constrangido, te colocar confuso. É muito engraçado isso e algumas pessoas parecem que sentem prazer nisso, né? Então, esteja atento a conseguir identificar esses perfis e como você vai reagir a isso, como você vai fazer com que você, de certa forma, dê um jeito nessa pessoa sem parecer agressivo ou sem parecer que você não respeita aquela pessoa que está ali. Então existem caminhos, existem subterfúgios para que você dê a volta e saia bem dessas situações, tá? Bom, aqui a gente começa... É um começo bem básico, né, para que você comece a preparar a sua palestra. Feito isso, tendo essas ações em mente, a gente precisa o quê? Escolher o assunto e determinar os objetivos. Então, eu já tenho na minha mente, eu já tenho um esqueleto, e aí eu preciso começar a preparar o meu tema e o que eu vou falar. Bom, primeiro, o tema tem que ser relevante. Você pode falar de uma grande paixão, por exemplo. Eu amo fazer, no meu caso, eu amo tosar o West. Então, eu posso, falando da minha grande paixão por West, ou, por exemplo, eu amo palestrar. Então, por quê? Então, eu vou falar da minha grande paixão em falar com as pessoas, em ter esse contato com pessoas. Esse é um tema. Eu posso escolher um outro tema falando sobre aquilo que me incomoda. Então, por exemplo, no banho e tosa me incomoda tal coisa, ou aquele tipo de cliente, ou algumas situações, daquilo que realmente me irrita dentro do banho e tosa. Esse também pode ser um tema. Estou falando de banho e tosa porque é o nosso mundo, mas você pode falar de 1 milhão de outras situações. Se o tema ele tem a ver com um problema, né? Então, de repente, a gente vem acompanhando dos últimos tempos, por exemplo, um problema muito constante que a gente encontra no banho e tosa, sobre cães primitivos, tosa ou não, cães primitivos. Então, é uma coisa que é um problema,
e eu sei como resolver, né? Eu posso dar uma dica de como resolver, não, né? Então você vai, você está vivendo isso, as pessoas estão vivendo isso, você pode dar uma dica de como resolver esse problema. Um outro tema que pode ser relevante é aquilo que faz sentido para você ou que te causa indignação. Então, você pode ir trabalhando todas essas situações, tá certo? Como definir o tema? Você precisa juntar o conhecimento e paixão. Então, o título ele tem que conter uma promessa de entrega, ele tem que ser básico e simples. Por exemplo, os 3 segredos de um banho perfeito. As 5 armas secretas para fazer um acabamento ideal. Sempre lembrando, o tema ele tem que ser honesto, objetivo e eficiente. Ele tem que mostrar, ele tem que conter os benefícios que existem na sua palestra. O roteiro ele deve ser o roteiro ele vai ser mais envolvente quando você for capaz de engajar a sua audiência. Então, quando você vai começar a sua palestra, então no seu roteiro, quando você está montando, depois a gente vai falar de montagem de PowerPoint, todas as outras coisas, mas quando você traça o seu roteiro, você precisa primeiro agradecer o contratante, quem está te contratando, porque elogiar e valorizar a plateia. E aí depois você vem apresentar o teu tema, então aí entra o que é o teu tema, o porquê, a justificativa dele, o porquê, dizer por que você está ali, por que o seu tema é importante, como resolver o que está acontecendo, então os problemas que acontecem. Então tudo isso vai entrando dentro de um roteiro. O que você vai falar e por que você vai falar. Então vai colocando dentro da sua cabeça, no seu esquema de palestra, esse roteiro. E fazer com que a pessoa entre em ação, baseado em motivação e incentivos. Às vezes com um vídeo, às vezes com uma brincadeira, com uma dinâmica, com uma interação entre você e a plateia. Então, tudo isso vai fazendo com que o teu roteiro tenha mais engajamento, a tua palestra tenha mais engajamento. Usar recursos inspiradores. A palestra ela não precisa ser cheia de firulas logo de cara. Às vezes eu já vi palestras começando cheia de muita coisa e às vezes isso, em vez de aproximar, ela pode separar. Você tem que ser muito bom, ter uma veia artística muito boa ou entender muito do que você está fazendo para começar com muito cheio de firula. Então, às vezes o menos é mais. Então, você tem que tomar cuidado no começo, principalmente no começo da sua apresentação. A tua apresentação, se você quer fixar a sua apresentação, o passo a passo vai te ajudar bastante. Ele é como um cinto de utilidades. Na hora você se perdeu, você está ali, você tem um passo a passo pronto, do que você vai fazer. Isso vai te ajudar bastante. Os temas eles serão escolhidos de acordo com o público que você está servindo. Então, assim, os recursos que você vai usar devem ser usados de acordo com o público que você está apresentando. É sempre importante você usar recursos que você domina, tá? Então, quando você usa recursos que você domina, é bem legal, porque às vezes a gente quer fazer tanta coisa, quer colocar tanta coisa legal, tanta coisa diferente, e aí o que acontece? Você se perde no meio de tudo e não consegue usar os recursos. Então, treine bastante, use somente aquilo que você domina, cuidado para que esses recursos não virem micos durante a apresentação. Então, você tem que estar bem esperto ao que você vai fazer para que ele não vire uma catástrofe, um desastre no meio da apresentação. Ou você tem que estar muito preparado para isso, tem que ter de novo aquela veia artística para poder se sair bem quando algo dá errado durante a apresentação, tá? É muito importante que você passe a mensagem certa para o público. O público tem que entender e conseguir captar muito bem o
que você desejava passar. Isso não pode ficar confuso na cabeça das pessoas, tá? Principalmente quando o ponto dos passo a passos. Ele não pode ser começar de um jeito, ir para outro, voltar, e aí a pessoa se perder e não conseguir entender aquilo que você está passando, certo? Uma das maiores dificuldades que eu vejo quando as pessoas vão montar é enxugar os slides. Eu vejo palestras com 1 milhão de slides, muitas vezes muito repetitivos, que muitas vezes vão dizer a mesma coisa. Então, cuidado com isso. Se você consegue ter menos slides e com maior conteúdo, pode ser mais interessante, tá? Não use os slides para colar. Às vezes as pessoas... O slide ele tem que ser um ponto de apoio. Ele não pode ser uma cola. Eu já vi muitas vezes a pessoa põe um slide cheio de texto, e aí o que acontece? Ele começa só a olhar para o slide, vira de costa para o público, e aí já cria uma coisa negativa, né? Porque você não está dando audiência para o teu público, e aí ele começa a ler o slide inteiro, vai lendo o slide. Se ele só passa a ler o slide, dá uma impressão que ele não tem o conhecimento daquilo que ele quer abordar e se torna cansativo demais para as pessoas que estão assistindo, tá certo? É bem legal que você use imagens grandes, impactantes, com contrastes, para que as pessoas fixem mais. Às vezes a imagem vai fixar muito mais do que um monte de texto. Às vezes não, na grande maioria das vezes as imagens vão fixar mais do que o texto, porque o texto se torna cansativo. Então, use os textos sintéticos e imagens grandes, porque ela vai engajar, vai trazer a atenção do teu público, tá? E aí uma dica, em textos bem sintéticos, você pode usar hashtags, como, por exemplo, hashtag vem para o nosso mundo. É bem sintético e está trazendo você para o nosso mundo grooming, né? E pedir para anotar a palestra, às vezes funciona. Algumas anotações pode ser que funcione, mas ela vai soar mais como aula do que como palestra. Cuidado com os vídeos. Vídeo é muito legal quando você sabe usar o vídeo, quando você tem a consciência de como você está fazendo o vídeo, é muito legal, mas você tem que tomar cuidado, né? Então, assim, ele pode ser bom e ao mesmo tempo ser ruim. Então, você tem que ter cuidado para que o vídeo não seja batido. Eu não aconselho começar a palestra com vídeo. É ideal que você comece se apresentando outras coisas e o vídeo comece a entrar no meio da tua palestra ou depois de alguns slides ou de algo já decorrido da tua palestra. Ele tem que ser impactante. Se ele já é um vídeo conhecido, ele precisa impactar as pessoas. Se você vai usar algo triste, se você tem que saber mesclar, então, de como você vai usar aquilo que é triste para fazer com que a pessoa se sinta encorajada. Então, você não pode fazer com que a audiência entre em tristeza. Você tem que fazer com que ele tenha aquele impacto e volte e se motive e fale, não, agora eu vou atrás disso. Então, tem que tomar cuidado. Terminar uma palestra com um vídeo pode ser legal, um vídeo que seja impactante, motive as pessoas, caramba, eu quero ser aquilo, eu vou atrás daquilo. Então, pode ser legal também você conseguir fechar a tua palestra com vídeo, aí depende do roteiro em que você traçou, tá? Os recursos são os recursos mais poderosos de uma palestra são você contar histórias, né? Então, histórias que transformaram o mundo, de pessoas que saíram de um ponto e foram a outro, como ele chegou às vitórias através das suas histórias, né? Histórias que aconteceram com você durante o teu problema. Então, problemas que você teve, problemas de outras pessoas, de colegas que você sabe que aconteceu e como eles resolveram, como você vai conseguir fazer com que solucionar esses problemas, né? Então, essas grandes histórias, elas são como pequenas pílulas, né? E aí você pode usar essas histórias como pequenas pílulas para impulsionarem o engajamento e fazer com que as pessoas, caramba, eu quero isso, se identificar. Quando você se identifica com a dor do outro, você mostra que você também é igual a todo mundo e que está ali e também batalhou e que você não é diferente de ninguém que está dentro daquela palestra, tá? Então, essas histórias aumentam o engajamento. É importante que vocês tenham o turning point, né? O turning point é o ponto de virada. Então,
o que acontecia, toda a dificuldade e onde foi o ponto da virada, como você conseguiu chegar a essa vitória, como você conseguiu solucionar esse problema, é bem legal. Para que você faça a sua apresentação e comece a entender como você se comporta, quais são os seus gestos, o que você fala, quais são os defeitos, então é melhor que você comece então a fazer mini vídeos. Você pode gravar um pequeno vídeo fazendo com o seu estilo de agradecer e elogiar. Depois você grava uma apresentação com o tema e a justificativa, então você vai fazendo o vídeo com o tema e a justificativa. Próximo vídeo, um miolão, né, o meio da sua apresentação, todo outro contexto, com o passo a passo, daí você divide 1, 2, 3, 4 e 5, depois eu vou explicar isso. Aí você grava a sua motivação e o encerramento, e aí você apresenta para os grandes gênios do marketing. Quem são os grandes gênios do marketing? Né? São as pessoas que estão próximas a você. Às vezes aquelas pessoas que estão do teu lado te criticam, não gostei disso, não gostei. Às vezes você fica chateado, mas são as pessoas que vão te dizer a verdade, que vão te mostrar, aquelas pessoas que gostam de você, vão te mostrar aquilo que realmente fez com que ela se engajasse ou com que ela tivesse um pouquinho menos de engajamento e não gostou da sua apresentação. O improviso é importante, mas ele não garante a regularidade. Então é importante que você comece a... Quem não tem tanta experiência, ou se você ainda tem um pouco de medo da sua apresentação, que você comece fazendo dessa forma, gravando esses pequenos vídeos e entendendo como você vai apresentar. Treinar muito faz com que a gente entre em um estado de arte, que aquilo flua naturalmente de você. Você não precisa ficar, você não vai sair nervoso ou com medo do que vai acontecer. Se diz que para uma palestra de 1 hora pode ser utilizado em média 10 slides. Aí vai depender de como você faz. Novamente, você vai treinar, você vai colocar e decorrer. Mas acho que para 1 hora de palestra, muito mais que 10, 15... Eu já vi palestras com 40 slides para 1 hora. E aí você não tem tempo, principalmente no nosso caso, em que muitas vezes a gente tem que fazer a apresentação e depois ainda tosar o cachorro. Então imagine, a gente tem que saber que eu preciso de um tempo para fazer a tosa e um tempo para fazer a apresentação. Eu já vi muitos colegas se perderem nesse tempo, e aí normalmente os eventos têm mais que um palestrante, aí o colega toma o tempo do outro, fica desagradável para o colega que vai chegar, ele já sabe que a palestra dele está atrasada, que ele vai se enrolar, e aí vai virando uma bola de neve. Fica de bom tom e muito legal que você consiga se antenar o tempo. Existem pesquisas que mostram que nós funcionamos em blocos de 25 minutos. Então, se a sua palestra é muito longa, o ideal seria que você quebrasse essa palestra em alguns blocos. Né? Se a sua palestra tem 50 minutos, por exemplo, a cada 25 minutos, 25 minutos, você pode fazer uma dinâmica no meio, você pode colocar um vídeo, para que as pessoas tenham mais engajamento e consigam sair daquele estado de começa a se cansar. Por exemplo, eu não tenho lá uma voz muito bonita, minha voz já nem traz tanta coisa assim, minha voz é bem de taquara rachada. E imagine eu falando, eu tenho palestras muitas vezes que eu falo durante 1h30, quase 2 horas, e não faço apresentação de cães. Então você imagina você falar só isso, e eu quebro isso com vídeos, com brincadeiras, com dinâmicas, e então eu coloco com que as pessoas estejam mais próximas a mim e quebrem essa barreira do cansaço de ouvir a pessoa falando o tempo todo. Então procurem ter esse discernimento na hora de preparar a palestra de vocês, tá certo? Usarem cores nos slides que sejam... é bem importante que vocês usem cores que contenham mais contrastes, né? Porque nós não sabemos as condições de luz do ambiente, e aí isso pode gerar algo ruim, né? Às vezes as suas cores não têm tanto contraste, e aí a iluminação não fica legal, e aí a tua palestra pode ficar meio complicada. Então cuidado com as cores na hora de montar a sua palestra também, tá certo? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje.
É um resumão, assim, é um primeiro passo para que você comece a montar a sua palestra e fazer a sua apresentação, para que vocês tenham engajamento na sua apresentação, né? Então, se você está aí assistindo até agora, não se esquece, inscreva-se assim, aqui no nosso canal, né? Ative o sininho para que você possa receber as notificações de outros vídeos, de outras coisas que a gente coloque aqui no canal. Posso afirmar para vocês que vai vir muita coisa legal por aí, tá certo? Inscreva-se no canal, chamem lá seu vizinho, compartilhem, coloquem no Facebook, façam com que nós tenhamos bastante engajamento nesses vídeos, para que cada vez mais a gente tenha mais vídeo, mais conteúdo legal. E eu só vou subir o próximo vídeo se vocês estiverem junto comigo, valeu? Um grande abraço e estejam com a gente. Um beijo no coração de vocês, estejam com a gente sempre. Valeu? Tchau, galera!